capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Todos acharam? A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aleluia. E ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a vossa cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Nessa passagem, o Senhor Jesus estava nos mostrando como nós devemos servir ao Senhor, como nós devemos agir diante de tudo aquilo que nos rodeia. Aqui o Senhor Jesus disse que aquele homem, ele foi espancado e o roubaram e quase o mataram, e ele ficou caído no chão. Passou um sacerdote que era um doutor da lei, se dizia saber de todas as leis e servir a Deus como Deus queria, mas ele não estendeu a mão dele para ajudar aquele a quem estava caído naquele local. Passou também um levita que adorava a Deus com a sua voz, que adorava a Deus com tudo que se dizia ter, mas ele também não estendeu a mão, não parou para ajudar aquele que estava caído. Mas aquele samaritano, a quem ninguém dava nada por ele, a quem todos desprezavam, ele parou e cuidou daquele homem que estava ali caído. Aleluia. E ele parou o tempo dele, tudo que ele tinha para fazer, para resgatar aquele homem e ajudá-lo e
ele se prontificou em estender a mão dele para aquele que estava necessitado naquele momento. Aleluia. E aqueles que se diziam servos do Senhor passaram longe, deixaram aquele coitado caído. E muitas vezes assim é na nossa vida. Muitas vezes nós se dizemos servos do Senhor, mas não estendemos a mão para o nosso próximo, não damos uma palavra, não estendemos a mão com tudo aquilo que Deus tem nos ofertado. Muitas vezes viramos as costas para aqueles que necessitam da nossa ajuda. Muitas vezes aqueles que até pregam a palavra do Senhor não sabem como se comportar, não sabem como agir diante de um que está necessitado. O Senhor Jesus nos ensina a agir com o coração, a agir como Ele agiu no tempo em que Ele esteve aqui na terra e como Ele ainda age por nós. O Senhor Jesus nunca virou as costas para ninguém, mesmo Ele sabendo que não iam servir a Ele, mesmo sabendo que não iam acreditar em tudo que Ele pregou aqui nessa terra. Nós nunca vimos o Senhor Jesus na palavra dele virando as costas para ninguém, mas se dispondo a orar, a ajudar, a curar, a libertar. E o Senhor Jesus nos mostra isso através da palavra, no momento em que Ele libertou aquela prostituta, no momento em que Ele encontrou aquela samaritana naquele poço, onde os judeus viravam as costas e nem conversavam um com os outros, mas Jesus, sendo judeu, Ele se dispôs a ir lá e salvar aquela vida, e ela foi salva, ela foi liberta. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos levanta para fazer a obra dEle, assim como Ele fez aqui nessa terra. E nós temos que mostrar com as nossas atitudes o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. Mas muitos mostram isso através de palavras. Mas não é só através do que falamos que nós louvamos e agradecemos ao Senhor. É pelas nossas atitudes, é estendendo as nossas mãos, é orando por alguém que necessita, é entregando uma palavra, é estendendo a mão ao necessitado, é dando um abraço de conforto e de consolo. É através disso que Deus vê a nossa entrega verdadeira a Ele, e não só pelo que sai da nossa boca. Porque muitas vezes nós falamos é só falácias, só palavras, mas não vem do coração e nem da nossa alma. Mas Deus é aquele que conhece cada um de nós, assim como foi dito através da palavra do irmão. Deus é aquele que nos conhece de dentro para fora. E é através da nossa atitude que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, aqueles que se dizem servos do Senhor são capazes de machucar e de ferir uma pessoa com algumas palavras, e não são capazes de reconhecer o seu próprio erro, não são capazes de abrir a boca e pedir perdão do fundo do coração. Muitas vezes aqueles que se dizem servos do Senhor são capazes de inventar mentiras, são capazes de agir contrário à palavra do Senhor, são capazes de ferir as pessoas. Aleluia, Jesus. Muitas vezes estão soberbos, só olham
Mas como é que você tem exalado o bom perfume de Cristo? Como é que você tem carregado a cruz de Cristo? É agindo dessa maneira ou é agindo da maneira em que o Senhor tem nos ensinado através da palavra dele? Não adianta nós vestirmos roupinhas de crentes, carregar uma Bíblia debaixo do braço, se as suas atitudes não mostram que você é realmente servo do Senhor. Nós erramos, nós somos falhos, porque nós somos seres humanos. Mas se nós não fazemos algo de errado e nos arrependemos do fundo da nossa alma, o Senhor é capaz de nos perdoar. Mas nós temos que clamar a Ele e entregar os nossos erros de coração aberto nas mãos do Senhor e começar a fugir do pecado. Para que assim o Senhor entre e faça morada em nós, e faça morada nos nossos lares e transforme a nossa vida, e nos tire aquele fardo de pecador, aquelas apontações do inimigo, porque o inimigo está ao nosso derredor. Ele vê tudo que nós fazemos e Ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de todo o mal que nós fazemos. Quem sabe o que significa ser cristão? Quem sabe o significado da palavra cristão? É pequeno Cristo. Por isso que Deus nos intitula de cristãos, porque nós temos que ser pequenos cristos e agir conforme o Senhor Jesus agiu nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Crente até o diabo é, porque ele crê. Ele sabe para onde todo mundo vai, aquelas pessoas que agem contrário à palavra do Senhor. É por isso que Ele luta para nos tirar da presença do Senhor todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós temos que ser fiéis ao Senhor, estar focado no reino de Deus, estar diariamente orando ao Senhor, lendo a palavra dele, para que o inimigo não venha nos confundir. Aleluia, Jesus. Sermos pequenos cristos. Você tem carregado a sua cruz assim como o Senhor Jesus carregou por nós, carregando aquela pesada cruz sobre os nossos pecados, com os nossos pecados ali naquela cruz. Nós temos carregado assim como o Senhor Jesus carregou? Ou você tem aberto mão da sua cruz e deixado ela de lado? Nessa cruz que nós carregamos, são todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Mas muitos só pegam o que é viável naquele momento e vai tirando os pedacinhos daquela cruz. Isso não me serve agora, isso não me serve agora, isso não é para mim. Carregar a nossa cruz, sermos pequenos cristos, é abrir mão da nossa própria vontade, é abrir mão
a nossa carne se agrada. E é agir conforme Deus tem nos ensinado e tem nos orientado todos os dias da nossa vida. Deus tem falado conosco. Deus tem nos orientado a deixar tudo aquilo que não agrada a Ele. E Ele tem mostrado para cada um o que é que você tem que deixar. Mas muitos estão com os ouvidos tapados e cegos com tudo aquilo que o inimigo tem oferecido. Olha como está esse mundo de hoje. Cada dia pior. Cada dia pior. São famílias destruídas. Pais matando filhos, filhos matando pais. E tudo isso para muitos tem sido normal. Mas quem conhece da palavra do Senhor sabe que não é normal. Não foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Foi para nos amarmos uns aos outros, como famílias. Porque todos nós temos o sangue de Cristo nas nossas veias, sobre nós. Nós fomos feitos para adorar o Senhor e glorificar o nome dEle em tudo. Aleluia, Jesus. Mas muitos têm virado as costas para o Senhor, achando que são capazes de controlar a própria vida. É aí que muitos se enganam. Porque nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor Jesus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos orientar. Porque para Deus nós somos como crianças. Sabe a criança quando precisa dar a mão para atravessar uma rua, para ser guiado, senão ela não sabe para onde ela vai. Nós sem Cristo nós somos desse jeito, como folhas secas ao vento, como grãos de areia. Nós não temos direção sem o Senhor Jesus. Por isso que tudo que nós fazemos sem a direção de Deus dá errado. Mas quando Deus dá a ordem, pode ir com fé, que tudo vai dar certo. Aleluia, Jesus. Deus é aquele que não nos abandona em momento algum. O Senhor Jesus só não voltou ainda, porque Deus está dando oportunidades para todos que estavam na presença do Senhor e fugiram, para que voltem. E para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, vir a conhecer. Mas muitos têm aberto mão dessas oportunidades, têm deixado de lado e aproveitado esse mundo que não tem muita coisa boa para nos oferecer. Mas se deleitam nas bebidas, nas festas mundanas, na prostituição, nos jogos de azar.
buscam o dinheiro, buscam as coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, mas esquecem que Deus é aquele que nos sustenta em todo momento. Não buscam a presença do Senhor, não buscam a melhoria de vida diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Diante de todas as circunstâncias, glorificam o nome do Senhor e não ficam reclamando de todas as lutas, de todas as provas. Assim como já foi dito aqui também. O Senhor sabe de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós queremos, da nossa vontade. Mas muitas vezes Deus não faz a nossa vontade, porque a nossa vontade não é boa igual a de Deus. Muitas vezes a nossa vontade vai nos afastar da presença do Senhor se Ele nos entregar. Mas Deus faz sim a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Não vai nos fazer se afastar do Senhor, que vai nos levar para perto dEle cada dia mais. Aleluia, Jesus. Muitos, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, deixam o Senhor de lado e vão tentar lutar com as próprias mãos. Mas não é assim que Deus quer. Mas Deus não vai interferir, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, para que nós escolhamos o que é melhor para a nossa vida. Mas o melhor para todos nós é buscar a presença do Senhor. É estarmos prostrados diante da presença do Senhor, estar aos pés do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, é glorificar a Deus em meio às circunstâncias, por mais difícil que seja. Porque nós sabemos o quanto é difícil termos que cantar, termos que pregar, quando tem um filho doente, quando está faltando tudo dentro da nossa casa, e nós temos que pregar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e que Ele não deixa faltar nada para a nossa vida. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós cremos que o Senhor é bom o tempo todo, e que Ele vem ao nosso encontro. Por isso que nós glorificamos o nome do Senhor, por isso que nós pregamos a palavra do Senhor e fazemos tudo que o Senhor ordena. Porque Ele é bom. Porque Ele nos dá vida, Ele nos sustenta, Ele nos deixa de pé todos os dias. Então que nós venhamos a adorar o Senhor, assim como Davi fazia em meio às lutas, em meio às guerras.
Davi clamava pelo filho dele enquanto ele estava doente. Davi jejuou vários dias, não comeu e não bebeu enquanto o filho dele estava vivo, mas doente. Davi orava e clamava pelo filho dele. Mas quando o Senhor levou para si o filho dele, ele se levantou, bateu a poeira e continuou adorando ao Senhor. Ele não virou as costas para o Senhor, porque Deus levou o filho dele. Aí ele adorava mais ao Senhor. Aí ele glorificava mais o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós temos que ser dessa forma. Não virar as costas para Deus, porque Deus disse não para o que a gente queria. Mas sim ver o livramento do Senhor em tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Todos nós comecemos a adorar o Senhor com tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Adorar o Senhor em meio aos livramentos que nós nem sabemos que Deus nos deu. Agradecer a Deus pela vida dos nossos, por ter um teto. Nós venhamos ser mais gratos e que nós venhamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Aleluia, Jesus. Essa foi a palavra dessa noite, que eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor.